Olá, amados e queridos irmãos. Estou gravando este adendo antes de começarmos a nossa aula da EBD, que virá logo a seguir. Durante este trimestre, nós estamos estudando o livro de Gênesis. A partir do capítulo 37, a narrativa bíblica de Gênesis fala a respeito de uma pessoa. O destaque é esta pessoa. E o nome dele é José. Durante a gravação da aula, eu confundi e troquei muitas vezes o nome de José por Josué. Bom, é apenas uma letrinha, né? Conforme nós podemos ver, é apenas uma letrinha U, mas faz toda a diferença, porque José é uma personagem, é uma pessoa, e Josué é outra. Então, aproveitando este adendo, eu queria fazer 2 pedidos para todos. O primeiro, me perdoem a minha falha do fundo do coração. E o segundo pedido é que todas as vezes que durante a aula que virá logo a seguir, você ouvir o nome Josué, por favor, entenda José. Que Deus nos abençoe e uma boa aula em nome de Jesus. Bom dia a todos, que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Deus e Pai esteja sobre cada um de nós. Que nosso Deus nos dê um dia de domingo abençoado e uma semana coberta e rica de muitas bênçãos. Estamos aqui nesta manhã para uma aula online, uma videoaula da nossa querida EBD. Devido ao agravamento da pandemia, mais uma vez estamos com as aulas presenciais suspensas. E para que a gente não fique no vácuo, para que a gente não fique sem ter a bênção de estar aprendendo e estudando a Bíblia, estamos aqui gravando esta aula, levando até você. A minha oração é que Deus possa estar nos dando sabedoria para que possamos entender cada vez mais a sua palavra. EBD, a melhor escola do universo. Que nós possamos ter sempre isso gravado em nossos corações. Neste trimestre, nós estaremos estudando a respeito do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro que relata os princípios no princípio, o livro que relata toda a criação. É interessante, meus amados, que ali na nossa revistinha, na página número 7, lá numa introdução a respeito das lições, há um artigo da nossa editora, da revista, que ela diz que Gênesis retrata o amor e o cuidado de Deus. Está lá na página 7 da sua revistinha, se você quiser conferir, poderá fazê-lo depois. Mas é interessante isso, porque até hoje nós vemos derramado sobre a terra, de um modo geral, sobre toda a criação, sobre o ser humano, principalmente, este amor e este cuidado de Deus. Bem, a nossa lição de hoje, nós estamos ainda no primeiro trimestre do ano de 2021. A nossa lição é a número 12. Esta lição encontra-se lá na página 54 da sua revistinha. Você poderá estar abrindo
ela agora e nós vamos estar estudando esta lição que tem como título Deus dá vitória ao homem de fé. Maravilhoso! Que título maravilhoso! Deus dá vitória ao homem de fé. O nosso texto áureo é Gênesis capítulo 39, o verso número 21. Se você estiver aí com a sua Bíblia, você poderá acompanhar com ela. Caso não esteja, está aí na telinha e nós poderemos ler juntos. Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. Nós vamos ter um momento de oração. Feche os seus olhos, se você puder, e vamos orar. Coloque seu coração lá no trono de Deus. Querido Deus, Pai de amor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais um pouco a respeito da tua lição, da palavra que o Senhor nos deixou. Obrigado. Usa-nos, Senhor, dá-nos sabedoria dos altos céus, que possamos sempre aplicar os teus ensinos em nossas vidas cotidianas. Obrigado por todo que está aqui nos ouvindo. Estamos em comunhão apesar da distância, porque o teu Espírito é que nos une. Obrigado pela nossa igreja. Ó Deus, abençoa a nossa nação, curando todos e repreendendo esta doença maldita. Em nome de Jesus é que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Ok, nós vamos dar início à nossa lição falando um pouco a respeito da lição anterior. Bem, José, apesar de ser um dos filhos mais novo, mais caçula de Jacó, era o seu preferido, porque era o filho da mulher amada. José nasceu da mulher que Jacó trabalhou vários anos ali para consegui-la. Era filho de Raquel. Por isso também ele era o predileto, era o favorito, e isso causava inveja e até desejo de vingança em cada um de seus irmãos. E para piorar um pouco a situação, eis que José tem um sonho, e neste sonho ele vê os feixes que os irmãos fizeram se dobrando para o feixe que ele havia feito. Também ele vê o sol, a lua e 11 estrelas o reverenciando. Isso daí gerou uma profunda raiva, um ódio até mortal em todos os seus irmãos, a ponto de querer matá-lo. Isto está descrito no capítulo 37, perdão. Mas aí, ao invés de matá-lo, eles acabaram tendo uma certa discussão, jogaram-no numa cisterna e, tirando-o dali, o venderam para uma caravana que estava indo na direção do Egito. Esta caravana, ao chegar lá no Egito, vendeu aquele jovem. José ainda era jovem nessa época, e ele foi vendido para Potifar, um chefe da guarda. E é interessante que José começou a ter adversidades ali ao ser atirado naquela cisterna, ao ser vendido, foi judiado até o caminho, e chegando lá, a bênção de Deus
prevalecia sobre a vida dele. É interessante que a bênção prevalece mesmo que pesem todas as adversidades. Deus estava abençoando grandemente Josué. Então, ele foi visto com bons olhos pelo seu Senhor. E aí entra uma parte. Como José era muito abençoado, Potifar, que era chefe da guarda de Faraó, deu tudo que ele tinha para que Josué administrasse. Ele entregou tudo na mão de de José. E ali, José, administrando aquela casa, ele era jovem, tinha um porte físico bonito, e isso atraiu a esposa de Potifar. E aí entra a sensualidade, a tentação do sexo, e ela queria por tudo que José se deitasse com ele, mas José resistia. José tinha no seu coração o temor de Deus. E como esta mulher era rejeitada muitas vezes, ela então planejou uma vingança. Um dia em que José entrou na casa e só estavam os dois, ela foi para cima dele e ele, na fuga, acabou deixando uma parte de sua roupa lá nas mãos da mulher. Esta mulher então começou a gritar pelos guardas, pelos outros empregados da casa, acusando José de tentar estuprá-la, de tentar abusar dela. E aguardou até a noite. Quando Potifar chegou, ela contou a história com a roupa de José em suas mãos. Naquela época, meus amados, a pena, o castigo era de 1000 açoites. Mas como Potifar, que inclusive era o que ia aplicar os açoites em José, ele teve compaixão ali de José, mandando-o para a prisão. Lá na prisão, José estava numa condição um pouco especial, não era uma prisão comum. Ele ficou na prisão junto com os prisioneiros, com os encarcerados que desafiavam o próprio Faraó. Eram tudo homens de poder, homens grandes ali no Egito, que estavam cumprindo pena ali no cárcere. Então, ali no cárcere, na escuridão do cárcere, José vira um intérprete de sonhos. Estava sob a responsabilidade de José o copeiro Mor e o padeiro Mor, e era José que os servia. O copeiro é aquele homem de muita confiança, porque nada chega à mesa de Faraó, nada chega sequer à boca de Faraó sem que o copeiro experimente, sem que o copeiro aprove. Ou seja, o copeiro é aquele que, se tiver veneno na comida, quem vai morrer é o copeiro. É muita confiança que um líder, que um rei, um imperador ou o próprio Faraó tem neste homem. E o padeiro é aquele que prepara. Então, havia aquele que preparava comida exclusiva para o Faraó e seus convidados. Não era qualquer cozinheiro, não era qualquer padeiro. E era chamado padeiro porque o pão era o prato principal, era o acompanhamento principal que havia ali. Os dois tiveram sonhos. Estes sonhos foram interpretados por José. O do padeiro, não foi lá muito bom, porque no seu sonho ele seria enforcado,
condenado e enforcado. Mas o copeiro foi ótimo, porque ele seria restaurado ao seu posto. E foi o que aconteceu. Aquele copeiro voltou para o palácio para servir a Faraó. E José fez um pedido para ele: não se esqueça, lembre-se de mim quando você estiver na presença de Faraó. E ali José, como foi ali interpretado o sonho e cumprido aquele sonho, o copeiro voltou lá para o palácio. Porém, não se lembrou de José. Então, aqui o autor da nossa revista fala, né, o segredo da vitória no terreno da fé, conforme nós vimos lá no título da lição, é a paciência para aguardar o tempo em que Deus vai cumprir suas promessas, não é? E então nós vemos agora o sonho de Faraó. E é interessante que se passaram 2 anos desde que o copeiro havia saído lá da prisão. E Faraó tem um sonho que ninguém, nenhum de seus magos, nenhum ali conseguiu interpretar. E ali o copeiro se lembrou de José, o intérprete de sonhos. Quando ele falou, Faraó se animou e mandou chamar imediatamente. José deve ter ali se barbeado, deve ter se arrumado, pego a melhor roupa e vai lá para o palácio. E quando ele chega lá, a resposta, ele diz, não é minha a resposta, é Deus que dará uma resposta de paz para o Faraó. Então, ao explicar o sonho sobre as 7 vacas gordas e sobre as 7 vacas magras, abrindo, né, um pequeno parênteses na nossa lição. Até hoje nós temos esse dito popular, a época das vacas gordas, a época das vacas magras. Aliás, faz tempo que a gente anda só nas vacas magras, né? Tá difícil a gente conseguir chegar nas vacas gordas. Bem, fechemos parênteses. Então Josué interpreta o sonho. Olha, Faraó, o que vai acontecer na terra, de um modo geral, é isso. Haverão 7 anos de muita fartura, onde vai ter tudo. A terra vai produzir muito mais do que ela tem produzido até hoje. Porém, ao término desses 7 anos, haverão 7 anos de fome, 7 anos de escassez. E o que Deus está pedindo para você, Faraó, é que você coloque alguém que administre os bens durante os 7 anos de fartura, para que depois, nos próximos 7 anos, você tenha comida e você possa comercializar com todas as nações ao redor. Egito, então, se tornaria uma grande nação. E José falou ali também para Faraó, coloque nesta administração, nesses próximos 14 anos, coloque um homem idôneo, procure um homem qualificado, para que ele seja encarregado de estar armazenando, de estar estocando estes víveres, para que ele possa, dessa maneira, não esbanjar e nem deixar faltar. E o Faraó olha para José. É interessante, amados, que vejam bem, na casa de Potifar, José tinha uma marca. No cárcere, o carcereiro deixou a prisão completamente no comando de José. E agora, mais uma vez, o próprio Faraó, apontando o seu cordão ali, diz para José,
você será o segundo no reino. Ninguém há aqui que tenha tanto poder como você. O que você disser terá que ser cumprido. Você será abaixo apenas do trono do faraó. Meu Deus do céu. E aí José sai e acontece o que na realidade Deus havia mandado, e há uma grande fome em toda a terra. E aí é que nós vemos um homem de fé que tem um coração bondoso, porque ao reconhecer os seus irmãos, não teve jeito. Jacó precisou pedir para seus filhos, ouviu falar que somente lá no Egito é que havia comida. Então Jacó pede para seus filhos irem para lá. E eles foram. E quando chegaram lá, ao se apresentar perante José, sem saber que era ele, eis aí o cumprimento de um dos sonhos de José. Eles se curvaram ali perante José. E José os tratou com aspereza, José os tratou com rispidez. Vocês são espiões, mas José nunca intentou em maltratá-los, muito pelo contrário. Enquanto ficavam ali esperando as negociações, começaram a ter medo. E aí eles se arrependeram daquilo que haviam feito com José, sem saber que estavam na presença do mesmo. Aqui o autor diz que o tempo pode ocultar o pecado da nossa mente, mas ele não apaga da nossa memória. Então, ao saber sobre o seu irmão, sobre o seu pai e sobre o seu irmão Benjamim, José fez uma prova para aqueles homens, porque ele queria ver seu pai, queria ver seu irmão. Vocês vão ter que ir e voltar aqui, e para provar que vocês não são espiões que vieram aqui espionar o Egito, vocês vão deixar um e vão ter que voltar todos. Aqueles homens ficaram preocupados, mas não, é difícil tirar ali Benjamim do nosso pai, ele já perdeu um irmão, nós todos somos muito tristes por isso, mas José insistiu. E é interessante que José também pediu para que eles colocassem o dinheiro que foi pago. Aquele servo que colocou o alimento, colocasse de volta o dinheiro que eles pagaram. E eles, ao verem aquilo, ficaram surpresos, mas foram depois e voltaram. Aqui no fim desse tópico que produz um coração bondoso, eles foram levados à casa do governador, onde eram esperados para um jantar. A família estava novamente toda reunida. Concluindo a nossa lição, queridos, em 20 anos, vejam como mudou a vida do nosso querido José, de filho e irmão a escravo, de escravo a prisioneiro, de prisioneiro a mago ou intérprete de sonhos, de intérprete a governador e, finalmente, de governador a um irmão amoroso, perdoador, salvador, enfim. Bem, nas aplicações para a vida, o que a vida de José nesses 20 anos podem nos ensinar nos dias de hoje? Deus dará graça e força aos seus servos. Deus estava abençoando José. José tinha uma marca que não dava para ficar escondida.
porque Deus estava abençoando, lá na prisão, na casa de Potifar ou mesmo diante de Faraó. Deus sempre quer te abençoar. Deus jamais abandona aquele que o ama, que o serve, que o adora em espírito e em verdade. Nunca se esqueça disso. A segunda é que Deus jamais vira as costas para nós. Nunca, jamais. Nunca se esqueçam disso também. Os irmãos de José ficaram temerosos ao descobrirem quem ele era, porque de escravo que ele foi, agora ele era um grande governador e ele poderia se vingar e matar a todos eles. Mas José era um homem de bom coração, porque Deus estava sempre o abençoando. Então, não perceberam que o maior castigo vem da nossa própria consciência. Somente quando nos arrependemos e clamamos pelo perdão de Deus, pela fé em Jesus Cristo, é que nós encontramos alívio, é que há em nossos corações a paz. Que essa paz esteja sobre cada um de nós e que nós possamos estar sempre no centro do coração de Deus. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo, se Ele o permitir.